Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a verdadeira Páscoa, falando sobre o sofrimento de Cristo. E a crucificação de Cristo não foi apenas um momento de dor extrema, mas ela foi o ponto central da história da salvação. A dor que Jesus carregou não foi só física, mas emocional, espiritual, profética. Hoje nós vamos caminhar juntos ali do Getsemane até o Gólgota e entender o que realmente aconteceu naquela cruz. E no Getsemane, após a última ceia, Jesus foi então a esse jardim e que fica ali no Monte das Oliveiras, e ali ele se ajoelha e ora com o seu coração muito angustiado. A Bíblia diz que em Lucas 22, versículo 44, que ele suou como grandes gotas de sangue. Esse fenômeno chamado hematidrose, ele é real, existe e revela um sofrimento interior profundo, um estresse intenso. E Jesus temia não a dor, mas o peso dos pecados da humanidade e a separação temporária que ele teria do Pai. Ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo ele completa a sua oração dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Enquanto isso, os discípulos dormiam. Jesus vigiava, mas eles descansavam. E aí a gente vê o contraste entre a prontidão de Cristo e a fragilidade humana. Fica muito explícito, fica expresso nesse cenário do jardim. Então Judas logo depois chega ali com uma multidão armada e entrega Jesus com um beijo. Por que esse sinal? Porque um beijo, Era noite, estava escuro. Somente alguém muito íntimo poderia se aproximar de Jesus para identificá-lo sem levantar um alarde no meio dos discípulos, chegar tão próximo de Jesus. Então ele é preso, julgado, mas não de forma justa. As leis judaicas foram ignoradas. Tudo foi feito às pressas, de madrugada, com falsas testemunhas, e ele ficou em silêncio, cumprindo ali o que diz em Isaías 53, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Mas quando perguntado se era o Filho de Deus, ele não negou e foi condenado então por blasfêmia. Aí começou o sofrimento de Jesus. Em seguida ele vai ser entregue então ali aos soldados romanos. Jesus foi açoitado. O instrumento, um chicote com pedaços de metal e de ossos. E cada golpe rasgava sua carne. Era uma tortura que Jesus passou, foi tortura, foi humilhação. Eles vestiram ele com um manto púrpura, com uma coroa de espinhos e zombaram: salve, rei dos judeus. E em seguida Jesus carrega então aquela parte horizontal ali da cruz, cerca de 30, 50 quilos mais ou menos de peso, ferido das chicotadas, sangrando, tropeçando. Foi um caminho de dor, muito conhecido, como a Via Dolorosa. A multidão o insultava, líderes religiosos o observavam satisfeitos, mas ele não revidava. Jesus não reclamou, Jesus não se defendeu. Cada passo era por amor, cada queda era uma escolha, uma decisão. Ele não desistiu do seu propósito. No Calvário, pregaram suas mãos e pés naquela parte onde ele carregou, as suas mãos e os pés na parte vertical. Perfurações profundas, seus nervos atingidos, uma dor imensurável. A cruz então é erguida, o peso do seu corpo pressiona os seus pulmões. Respirar se tornava cada vez mais um esforço. E por 6 horas, Jesus agoniza dessa forma. E no final ele declara: tetelestai, está consumado. E o significado dessa palavra tetelestai, uma palavra simples, mas com um significado eterno. Tetelestai era uma palavra usada para dizer: a dívida foi paga,
O sacrifício está aprovado. A pena foi cumprida. Está consumado. Jesus não diz acabou em estado de derrota, mas ele diz está consumado em vitória. E a salvação, então, estava completa. Nada mais precisava ser feito. Glória a Deus por isso. Amém? Então o véu foi rasgado naquele exato momento. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho até Deus agora estava aberto. E antes, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Agora, por meio do seu corpo ferido, rasgado na cruz, temos acesso ao Pai. Todos aqueles que creem em Jesus. Como diz em Hebreus 4,16, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Glória a Deus por isso. E o sofrimento de Cristo, então, foi real, foi completo, foi por mim, foi por você. Ele foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem culpa, que foi entregue por amor. Uma decisão, uma escolha que ele fez. Que nunca percamos a reverência diante da cruz. E que todos os nossos dias possamos viver como quem entende aquilo que foi consumado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.